Meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos, que você tenha um excelente dia, desfrutando das mais ricas e copiosas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, desta sexta-feira, nós vamos estar meditando em um texto da Bíblia Sagrada e certo de que Deus falará aos nossos corações através da sua palavra, porque a palavra do Senhor é poderosa e eficaz, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, que o Senhor venha lhe guardar, lhe proteger, debaixo das tuas mãos poderosas. E eu quero convidá-los a nós meditarmos na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo 17 a seguir, apenas 4 versículos, e vamos meditar um pouco nesta palavra, crendo que ela falará aos nossos corações, nos dará um pouco de orientação através do Espírito Santo, para que nós possamos assim melhor servir ao Senhor e receber as suas bênçãos. Versículo número 17 do Evangelho segundo escreveu João, nos diz assim: Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão Lázaro, que havia falecido. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meus amados irmãos, este texto sagrado, ele nos traz essa história, esse relato da morte de Lázaro. Nós vamos entender que Jesus, ele tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. E quando nós vamos ler este capítulo, nós vamos encontrar Jesus, distante da aldeia de Betânia, e alguém foi levar, através do pedido das suas irmãs, essa informação, que Lázaro estava doente. E quando Jesus ouviu que o seu amigo Lázaro estava doente, Jesus disse aos seus discípulos, e aqueles que estavam à sua volta, ele disse: essa enfermidade não acabará em morte, mas é para que o nome do Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí os discípulos, estando com Jesus, e na verdade Lázaro acaba morrendo. Mas a palavra de Jesus, quando Jesus fala, a palavra dele é fiel e verdadeira. Para alguns que ali ouviram Jesus dizendo que essa enfermidade não acabaria em morte, talvez se indagaram e perguntaram, como que Jesus disse que não acabaria em morte e agora Lázaro está morto? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus permaneceu onde ele estava ainda por 2 dias e depois ele veio em direção a Betânia. Isso não foi uma negligência da parte de Jesus, por saber que Lázaro estava doente, estava prestes a morrer, e ele ficar ali mais 2 dias, para depois ele seguir em direção a Betânia. Na verdade, Jesus tinha um propósito, e ele até disse aos discípulos, que ali seria algo assim, para acrescentar a fé deles também. E quando Jesus estava chegando em Betânia,
E chegou-se a notícia, né, para Marta que Jesus estava chegando, ela foi ao seu encontro, e a Bíblia diz que ela fez esta indagação, ela fez esta cobrança, né, porque agora seu irmão estava morto, segundo ela, não tinha mais o que fazer. Mas Jesus disse para ela que se ela cresce, ele estaria o ressuscitando. Ela disse que cria na ressurreição, né, do último dia, mas Jesus estava falando da ressurreição ali no momento que Jesus estaria ressuscitando o seu irmão. E ela disse: Senhor, mas se tu estivesse aqui, né, o meu irmão não teria morrido. E é nisso que nós queremos meditar e falar um pouco. Muitas das vezes nós somos precipitados em achar que Jesus falha, que Jesus, né, ele não chega no momento que nós precisamos, que a nossa bênção atrasa. E assim estava ali, né, a irmã de Lázaro, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, né, a gente mandou chamar, né, em outras palavras, a gente mandou chamar, se eu tivesse vindo, né, correndo, nos socorrer, né, o nosso irmão estaria vivo. Mas Jesus, meus amados, Jesus, ele é poderoso e independente que na visão humana das coisas, que muitas das vezes para nós não tem mais saída, não tem mais solução, Jesus, quando Jesus chega, Jesus resolve. E Jesus pede com que eles levassem ele até onde teria colocado Lázaro. E ela disse: Senhor, depois que estavam lá, né? Disse: Senhor, mas já é 4 dias, já cheira mal, não tem mais o que fazer. E Jesus disse a ela que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Então, o que eu quero deixar para nossa meditação e reflexão deste dia: para Deus não existe impossível, para Jesus não existe nada impossível. Mesmo na ótica humana, mesmo aquilo que nós imaginamos que não tem mais solução, aquilo que não tem mais jeito, aquilo que para nós já é uma causa perdida, eu quero te dizer neste dia, nesta manhã, que para Deus não existe causas perdidas, mesmo que nós achamos que não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Jesus, ele é a solução de todos os problemas. Então, somente nós devemos confiar, acreditar nele, né? Depositar a nossa confiança, sem fazer muita pergunta, indagação, sem dizer que a bênção não chega, no momento certo a bênção vai chegar. Muitas das vezes, talvez você está passando por algum problema, por alguma prova, por alguma situação, que olhando pela lógica nossa, humana, pode até imaginarmos que seja uma casa perdida, mas para Deus não existe nada impossível. E aonde Ele chega, Ele faz. As coisas acontecem. Então, quer dizer que se é na sua vida emocional, se é na sua vida conjugal, se é na sua vida familiar, se é uma causa de um filho, ou seja, né, que você todos olhem e diz que não tem mais jeito, que já é uma causa perdida, eu quero dizer para você, neste dia, confia no Senhor e tenha certeza que aonde Jesus chega, Ele faz o milagre acontecer. Então, que nós possamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, certo que a bênção de Deus, ela nunca tarda. Jesus nunca vai tardar. Ele sempre vai chegar na hora certa. No momento que estivermos prontos, preparados para receber algo que Ele tem para colocar em nossas mãos, com certeza, no momento certo, na hora de Deus, porque a Bíblia diz que os caminhos nossos são uns e o de Deus é outro. Então aqui, a irmã de Lázaro contava-se uma causa perdida. E ela até indagou, né? Porque Jesus demorou a chegar. Na visão dela, Jesus demorou. Mas Jesus chegou na hora certa, no momento exato. E realmente, conforme Jesus havia falado que aquilo tudo era para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse glorificado, Jesus promete e Jesus faz. Então, tão somente confia no Senhor, continua crendo, que Deus em Cristo vos abençoe, que você possa desfrutar desta fé o suficiente para não duvidar e crer e ver a glória de Deus. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, te louvamos pela tua bondade, Senhor. Acrescenta a nossa fé para que nós possamos, Senhor, não ser aquela pessoa que venhamos duvidar, Senhor, do teu poder,
que possamos crer na tua palavra. Meu Deus, que as pessoas a quem este áudio chegar até a ela, que ela possa, meu Deus, desfrutar das tuas bênçãos, que o Senhor é um Deus das causas impossível, seja o problema que ela esteja passando, seja a situação que ela esteja enfrentando. Senhor, dê a vitória. Nós pedimos para estas bênçãos, certo da vitória, no nome santo de Jesus. Amém.